Boa tarde, pessoal. Sou o professor Wesley, professor de matemática, e nós vamos dar continuidade à nossa playlist. Estamos resolvendo as questões de matemática do Enem 2020 do caderno amarelo. Tá? Nós não vamos resolver a questão de número 141, pois ela foi anulada. Existiam várias possibilidades de resposta, então ela foi anulada. Então nós vamos passar da 140 para a 142. O enunciado da questão 142 diz o seguinte: três amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo, sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é, e aqui eu tenho minhas opções A, B, C e D. Então aqui, pessoal, essa é uma questão clássica, né? Questão de permutação. Nós vamos agora ver como é que a gente faz para a gente trabalhar, para a gente construir nossa resolução. Então, aqui no caso está um esboço das quadras, né? Dos quarteirões. Aqui está localizado o ponto A, André, Carlos e Bernardo. Então, o objetivo da questão é ver quantas possibilidades tem de André chegar até a casa de Bernardo, só que sem passar aqui, ó, pela rua, tanto aqui na vertical quanto aqui na horizontal, pela rua de Carlos, tá? Então perceba, a gente vai analisar o seguinte. Vamos primeiramente, a gente vai encontrar o número total de possibilidades para André chegar até a casa de Bernardo, incluindo as possibilidades que ele passa por Carlos. Primeiro a gente vai encontrar todas e depois a gente vai subtrair as possibilidades em que ele passa pela rua de Carlos. Então, a gente fazendo a subtração, a gente vai encontrar quantas são as possibilidades de André chegar até Bernardo, só que sem passar por Carlos, tá ok? Então, perceba o seguinte, André está aqui, certo? Então, para ele chegar até a casa de Bernardo, sendo que ele só pode fazer movimentos para cima e para a direita, conforme enunciado, perceba que para chegar até Bernardo, ele precisa subir, né? Ou seja, tem que ir para cima 3 casas, certo? 3 casas para cima e 4 casas para a direita, tá? Não necessariamente nesse percurso, mas qualquer outro percurso sempre ele vai ter que ir para cima 3 casas e se deslocar 4 casas para a direita. Então, nós vamos utilizar essa seguinte análise. Então, de A até B, ele tem que, eu vou chamar esse C de cima e D de direita. Ele vai ter que subir 3 vezes, cima 3 vezes e vai ter que se deslocar 4 vezes para a direita. Então, isso aqui é uma permutação com repetição, em que eu tenho 7 elementos, sendo que o C se repete 3 vezes e o D, que representa a direita, se repete 4 vezes. Então, eu vou calcular aqui essa permutação, uma permutação simples, no caso de 7 elementos, em que 4, no caso o D se repete, o elemento se repete 4 vezes e o C se repete 3 vezes. Então, resolvendo essa permutação é 7 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 3 fatorial. Tá? Então, é assim que eu monto a minha permutação. Eu vou desenvolver ela, vou desenvolver o 7 fatorial até 4 fatorial. Para quem não lembra o que significa fatorial, quando você vê esse símbolo aqui, ó, 7 com um ponto de exclamação, nada mais é que o 7 vai estar se multiplicando pelo seu antecedente, até chegar no 1. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá ok? Então, ó, vou desenvolver o 7 até chegar no 4, pois no denominador tem 4 fatorial. Aí eu vou cancelar, no caso, simplificar esse 4 fatorial com 4 fatorial. E também vou simplificar esse 3. Ó. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 1 é 6. Então, eu vou simplificar com esse outro 6. Então, vai sobrar só o 7 e o 5. E 7 vezes 5 é igual a 35. Então, esse aqui é o valor de
todas as possibilidades do André chegar à casa do Bernardo, tá? Todas as possibilidades, incluindo aquele passa pela casa de Carlos, tá ok? Só que esse aqui não é o que a questão está pedindo, né? Ele quer as possibilidades que André chega até Bernardo, só que sem passar pela casa de Carlos. Então, já encontrei todas as possibilidades, agora a gente vai analisar separadamente as possibilidades em que André, as posições que André pode ir, no caso se deslocar, as possibilidades para chegar à casa de Carlos e depois de Carlos até Bernardo. E depois a gente vai subtrair. Então, vamos fazer agora as possibilidades que André tem para chegar à casa de Carlos. Então, perceba, analisando aqui a figura, ele vai ter que ir para cima 2 casas e se deslocar para a direita também 2 casas. Ou seja, qualquer percurso que ele escolher aqui, ó, sempre ele vai ter que subir 2 vezes e ir para a direita também 2 vezes. Então, isso aqui é uma permutação com repetição, ou seja, com 4 elementos em que dois elementos, a cada 2 elementos se repete. Então, 2 por 2. Então, desenvolvendo essa permutação, tem 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Tá? Vou desenvolver aqui, ó, 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2, 2 fatorial, sabemos que é 2 vezes 1, vai ficar 2 vezes 2, e eu vou, no caso, simplificar o 4 com o 2 vezes 2, que é 4. Então, vai sobrar 3 vezes 2. Então, as possibilidades de André chegar à casa de Carlos, ele tem 6 possibilidades, tá? E por último, a gente vai agora analisar as possibilidades que Carlos tem para chegar à casa de Bernardo. Então perceba aqui, ó, analisando a figura, Carlos, para chegar na casa de Bernardo, ele tem que subir uma casa e ir se deslocar 2 vezes para a direita, ou seja, o C e, no caso, D. Então, ó, é uma permutação, vou calcular novamente, né? São 3 elementos em que somente aqui, ó, 2, no caso, o D se repete. Então, desenvolvendo essa permutação, tem 3 fatorial sobre 2 fatorial, desenvolvo o 3 fatorial até 2 fatorial, simplifico, 2 fatorial com 2 fatorial, então, aqui no caso, as possibilidades de Carlos chegar na casa de Bernardo é 3, são 3 possibilidades. Tá? Então, ó, eu já tenho o valor total de possibilidades de André chegar até Bernardo. E também já tenho, de maneira separada, as possibilidades de André chegar até Carlos e de Carlos chegar até Bernardo. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o total e vou subtrair por essas duas possibilidades. Só um detalhe aí, ó. Esse 6 e esse 3, eles vão se multiplicar, pois aqui no caso é o E, né? O fator multiplicativo da permutação. Então não é 35 menos 6 menos 3. Não, é 35 menos e o 6 vezes 3, porque são, no caso, possibilidades ao mesmo tempo. Então, é o fator multiplicativo. Então, você vai ter que multiplicar o 6 vezes o 3. Então, vai ficar 35, que é o total, menos 6 vezes 3. Ou seja, vou estar retirando as possibilidades em que é passada pela rua de Carlos. 35 menos 6 vezes 3 dá igual a 18. E 35 menos 18 é igual a 17. Então, chegamos à nossa resposta. Então, a resposta da nossa questão é a letra C. O gabarito da questão 142, letra C, 17 possibilidades que André tem para chegar à casa de Bernardo sem passar pela casa de Carlos. Ok? Então, a resolução foi essa. Obrigado, pessoal. Então, se você compreendeu, se eu ajudei vocês, se inscreve no canal, deixe seu like e nós vamos aguardar vocês até o próximo vídeo.